Hoje a gente vai fazer baguetes. Dá o foco aqui. Ó, vou chegar até pertinho para você entender da situação que a gente está falando. Olha isso aqui. Olha. Olha isso, ó. Ó. É isso, minha gente. É isso que a gente vai fazer hoje. Olha, olha essa casquinha, olha, olha. Isso aqui não tem cara de pão de padaria. Eu olho assim, eu falo assim, cara, a gente chegou num... Não é falsa modéstia, não. Agora eu tô sendo sincero. A gente chegou num ponto que eu olho esse pão assim, eu falo assim, cara, esse pão aqui, para mim é pão da padaria. Com uma diferença que não tem glúten. Não faz mal para ninguém. Esse aqui não quer briga com ninguém. Hoje eu vou ensinar todas as substituições possíveis e imagináveis. Lembrando, não é receitinha. Lembrando, você precisa estar com um caderno para anotar, porque esse rapaz que vos fala vai soltar a matraca hoje e falar um monte de coisa. E, pelo amor dos meus filhinhos, pegue papel e caneta, porque agora você vai começar a ter acesso a coisas que só os meus alunos têm. Então, isso é muito valioso. Eu vou te mostrar agora o ponto de fermentação. E tem um conhecimento muito precioso aí. Eu vou passar lá para trás. Ó, eu vou liberar um espaço aqui. O meu forno já está ligado aqui atrás de mim. Está ligado a 190 graus. E já está bem aquecido, que já tem bastante tempo que eu liguei. E eu vou preparar a primeira leva de massas para ir para o forno. Mas não é assim. Não é pegar e colocar tudo no forno. E aqui está a massa que eu fiz de tarde. E aí essa massa ela ficou na geladeira. E eu não vou falar muito sobre isso. Não dá tempo de eu te explicar o processo de fermentação em baixa temperatura. Mas quem prestou atenção nas aulas já sabe que eu falei que o calor acelera e que o frio desacelera, né? Que o quanto o frio é bom e o quente é ruim. Eu até te falei, fuja de quem te ensina a fazer pão usando água morna e açúcar, porque isso é forma de acelerar o processo. Então eu tenho massas aqui, eu preciso que você veja. Deixa eu achar um que fique bem óbvio aqui, ó. Repara aqui, ó, tem um buraquinho, ou estão aparecendo buraquinhos na casca da massa, tá vendo? Esse aqui tem até um grande aqui do lado, que já virou quase que um rasgo, ó. Esse ponto é super importante. Anote isso. O pão, a casca do pão, ó, tem um bem visível aqui, não sei se você consegue ver bem, eu vou chegar bem pertinho da câmera, ó. Consegue. Se eu consigo ver daqui, você também consegue. Esse é o ponto de levar a massa para o forno. E aí, tem algumas coisas que a gente precisa conversar. Eu estou fazendo um pão tipo baguete. Pensa no pão, o último pão mais parecido com a baguete que você comprou, que talvez seja o pão francês. O pão francês da padaria, ele tem um miolo mais alveolado, mais aberto ou mais denso? Mais denso, né? Por que ele tem um miolo mais denso? Porque eu estou controlando a fermentação justamente para ele abrir a pestana. Essa pestana, essa abertura que aparece no pão, ele é resultado da fermentação do pão acontecendo no forno. Olha que loucura, hein? Então, se eu deixar o pão mais tempo em temperatura ambiente, o pão vai crescer mais ainda, os buracos dentro dele vão se expandir, mas ele não vai ficar tão bonito esteticamente. E tudo na vida é uma questão de equilíbrio. E tem que ser, e eu quero que você tenha a liberdade de fazer o pão que faz mais sentido para você. Você quer um pão mais bonito esteticamente, que seja bonitão assim, e que você venda esse pão e vai expor e vai fazer sanduíches, ou você quer um pão mais alveolado? Porque existe um equilíbrio aí que a gente tem que mexer. Então, quanto mais ele fermenta, mais feinho ele vai ficar, com a casquinha mais feinha. Eu estou travando ele aqui no ponto máximo que ele aguenta. Em compensação, o miolo não vai ser muito aberto. E está tudo ok. Porque a proposta desse pão é ser uma baguete mais parecida com pão francês, tem tamanho. Então, com isso, eu não tenho um miolo muito aberto. Poderia ter, mas aí demoraria mais tempo e aí a casca não ia ficar tão bonita. Eu sei, eu falo pra caramba, Marcelo. Nem eu sei. Nem eu me aguento. Ó,
O pão tá aqui, a casca tá bem molhadinha. Ó, olha que legal. Eu tenho aqui um borrifador, ó. Vou encher ele um pouco mais de água. Pão gosta de água, você já sabe disso, né? Pão gosta de água. Então não tenha medo de molhar seu pão, ó. Ixi, ó. Todo molhado, ó. Isso aqui, os padeiros profissionais fazem isso com vapor no forno. Eu não quero complicar a sua vida, lembra? O método Levan é método de simplificar. Então eu dou uma molhadinha. Ah, Marcelo, eu não tenho borrifador. Pega um guardanapo, pega a sua mãozinha molhada e esfrega um pincelzinho, molha um papel toalha assim, ó, e faz assim, ó. Não tem tempo ruim. Ó, para dar esse efeito aqui, eu vou polvilhar um pouquinho de farinha de arroz por cima dos pães, ó. Ó que lindo que fica, ó. Isso dá um charme, eu acho, né? O pão fica um charme. Só não pode exagerar na quantidade de farinha de arroz, tá? Que aí a pessoa sente o gosto da farinha de arroz e deixa de... Fica bonito, mas não fica gostoso. Tem que ser assim. Bonito e gostoso. Igual a mamãe diz que eu sou. Ó, olha, agora a gente vai usar um instrumento muito especial, que é aquela faquinha sem vergonha, que todo mundo tem em casa, sem serra. E o que eu vou fazer? Eu vou fazer um cortezinho. Só que eu vou enfiar só a pontinha da faca. Tipo, meio centímetro, assim. 5 milímetros. É o máximo que vai entrar. Só a pontinha mesmo da faca, ó. Tá vendo? Só a pontinha dela. Um pedacinho bem pequenininho que vai entrar na massa. E eu vou fazer um corte assim, ó. Eu vou fazer 2 para você ver a diferença. Ó, se eu fizer 2, é assim, ó. Eu começo mais no cantinho e vou puxando para o outro cantinho. Parei. Trouxe para o lado, 1 centímetro antes de onde eu parei e começo a fazer o outro. Isso é se você quiser fazer um negócio muito chique, hein? Ó, lindão, hein? Pão sem glúten, cortou, tem que ir pro forno, hein? Não pode ficar dando mole aqui, não. Vou fazer um outro mais simples, um único, ó. Pá! Vou fazer um outro igual aquele lá, ó. Para ninguém ficar com dúvida, ó. Começo no canto, levo até o outro. Subo um pouquinho a faca para começar um pouquinho antes de onde o outro terminou e começo de novo pro ladinho, ó. Que lindo! E você achando que pão sem glúten é coisa... É porque no supermercado não tem mais belezura dessa. Ó, vou fazer um outro, agora eu vou fazer... Aqui eu fiz um corte reto, aqui eu vou fazer um corte de ponta para ponta, ó. Ó. Isso aqui, gente, é amor. Isso aqui não tem... Olha que coisa linda. Ó. Vamos para o forno, forno a 190 graus. Eu não vou usar vapor, para não confundir. Embora nos meus cursos eu ensine a usar vapor, mas isso é outra história. Eu vou só programar o tempo aqui. Julho de tarde a gente ficou 20 mais 12, não foi? 32 no total, não foi? Acho que foi. Então eu vou botar 32 minutos aqui, programei um timer e voltei. Então, eu vou pedir para o Júlio botar os ingredientes na tela agora. Não precisa se preocupar em anotar. Eu volto os ingredientes quantas vezes você quiser, mas eu vou te explicar por que cada um deles está aí. Mas primeiro eu quero fazer um raciocínio com você. Olha só, 150 gramas de farinha de arroz, você já sabe, é uma farinha de estrutura. 320 gramas de amido de milho. Pô, Marcelo, mas naquela aula que você deu, a aula 1, que tinha as proporções, era mais farinha de arroz do que farinha de leveza. Lembra que eu te falei que tudo é entender, o conhecimento liberta? É justamente esse conhecimento de você saber partir daquela fórmula que eu te passei e começar a ajustar pensando no resultado do pão. Então aqui já não tem fécula de batata, tem amido de milho. Por quê? Porque o amido de milho faz um miolo mais úmido e o amido de milho faz uma casca mais crocante, embora seja uma farinha de leveza. Então, um substitui o outro na mesma proporção, mas não são as mesmas farinhas. Aí eu tenho polvilho doce, goma xantana, aí apareceu o psyllium, que eu não sei, muita gente sabe, que eu sei que tem a galera aqui que é sinistrona já
na alimentação saudável. Mas quem não conhece o psyllium nada mais é de uma fibra natural. E por que eu trago uma fibra natural? Porque essa receita não tem ovos. Como ela não tem ovos, ela tem menos elasticidade. E você vai ver que o psyllium é mágico em relação a isso. Eu vou trabalhar o psyllium ali na minha mão e você vai entender por que o psyllium é tão importante para a massa sem ovos. Na verdade, o psyllium é muito importante na sua alimentação, porque você precisa consumir fibras. Fibras ajudam, principalmente quem tem questão de constipação, o intestino não funciona bem, tem que consumir fibra, e se consumir fibra tem que consumir, todo mundo tem que se hidratar muito, beber bastante água. Então, beleza, te expliquei o porquê do psyllium, e o psyllium tem técnica para a gente trabalhar. Aí depois tem batata doce. Por que tem batata doce? A galera da tribo já nem olha para batata doce, que ela fala assim, já sei. Mas você que está chegando aqui agora, a batata doce é um tubérculo, e uma das substituições dos ovos em receitas sem glúten é a utilização de tubérculo, que eu particularmente prefiro. E eu gosto muito de inhame e batata doce. Para mim, são disparados os melhores na mesma quantidade. Aí você vai falar assim, Marcelo, mas eu vou fazer com os ovos. Então, o psyllium você já entendeu que você não precisa se for com ovos, mas é bom colocar. Agora, a batata doce está fazendo o papel de 3 ovos. Isso significa que 40 gramas de batata doce equivale a 3 ovos? Não. Nessa receita, existe uma regra mais clara para isso, que não dá para a gente falar muito a fundo aqui, mas nessa receita eu estou buscando uma massa mais levinha. E uma massa mais levinha vem com uma quantidade maior de ovos. Não vou usar ovo, mas você já entendeu que eu substituo o ovo por batata doce. Aí eu tenho açúcar, que pode ser adoçante. Na verdade, eu estou usando adoçante. Mas você precisa entender que quando eu falo açúcar, são açúcares. Vamos lá, vamos começar a fazer o pão? Posso, Júlio? Pode. Então vamos lá. O Júlio ainda está bravo. Eu sinto que o pod dele tem um pod de rancor ainda, sabe? Mas eu tenho fé que ele vai me perdoar. Mas você vai entender porque que ele ficou bravo comigo. Eu não tomei um gole de água de coco. Olha só. Presta atenção aqui em mim. Fazer pão é um processo. É técnica. É você entender. Então você já entendeu que polvilho doce, amido de milho e farinha de arroz são o nosso mix para esse pão específico. Agora, eu tenho pré-preparos. Eu te falei que pão não é bolo. E para pão não ser bolo, a gente precisa fazer pão diferente de fazer bolo. Então vamos lá. Primeira coisa. Aqui está o psyllium, para quem nunca viu o psyllium, ó. É esse pozinho aqui, ó. E o psyllium, ele precisa ser hidratado para fazer uma malha que vai me ajudar a dar elasticidade para o pão. E o psyllium, ele é hidratado com 10 vezes a quantidade, o peso dele. Então, se tem 10 gramas na receita, tem 10, né, Júlio, na receita? Eu preciso de 100 de água. Então, eu vou aquecer 100 gramas de água e vou mexer aqui para você ver que barato que isso está acontecendo. Enquanto a água está fervendo, eu vou fazer uma outra coisa. Ó, eu trouxe a gordura e a goma xantana. Ó, goma xantana, para quem nunca viu, é esse pozinho bem fininho. E eu vou dissolver a gordura na goma xantana. Eu estou jogando pedra na cruz. Ó, dissolvi. Por quê? Porque a goma xantana é um espessante, ele engrossa a massa. E quem já fez mingau na vida e errou, essa fumaceira na minha cara aqui tá boa não. Quem fez mingau na vida e errou, sabe que errou porque botou o amido de milho, que é um espessante, em contato com o leite, com o líquido. Então, a goma xantana tem esse poder de empelotar a massa. Então, um dos segredos, e principalmente para fazer pão, é dissolver a goma xantana na gordura. Ó, então, vamos lá, vamos recapitular. Primeira coisa que eu fiz, alimentei meu fermento. Ok, tá lindão, já tá aqui em cima, hein? Alimentei meu fermento. Peguei uma parte de fermento, botei a mesma quantidade de farinha, a mesma quantidade de água. Sobrou um pouquinho, eu descartei, né? O fermento estava aqui,
Primeira coisa, eu peguei um pouquinho e descartei. O que sobrou, eu coloquei a mesma quantidade de água, a mesma quantidade de farinha, esperei ele crescer, ele cresce, 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 cresce e para. Parou de crescer, está na hora de botar no pão. Não se preocupa que eu vou repetir isso 157 milhões de vezes até você ficar confortável com o processo do fermento. Eu não estou preocupado com isso agora porque a gente tem mais uma aula e o seu fermento acabou de entrar na água. Então eu não estou preocupado em que você domine isso tudo nesse momento. E sim que nesse momento você se dedique ao pão. Então, o primeiro pré-preparo é alimentar o fermento. Já falei, repito, espero que esteja no seu caderno. Toda vez que vai fazer o pão, a primeira coisa é alimentar o fermento. Segunda coisa, eu dissolvi a goma xantana na gordura. Agora eu vou hidratar o psyllium com uma proporção 1:10. Cada grama de psyllium, 10 de água quente. E ó, a gente vai fazer um negócio que se parece com a geleca. Quem tem criança em casa sabe o que é geleca, né? Ó, o psyllium, ele desenvolve uma mucilagem. Ó, ele fica viscoso. Quanto mais eu mexo, mais ele engrossa. E eu nem preciso que ele engrosse muito, eu só preciso que ele hidrate bem. Mas você já consegue ver aqui, ó, que ele está formando uma geleca, né? Ó, eu não vou botar a mão aqui, porque está quente como o inferno, ó. Mas, ó, olha como ele está viscoso, ó. Isso aqui vai fazer parte do papel do glúten, porque o glúten dá elasticidade. As nossas farinhas não dão elasticidade. O psyllium dá. O psyllium, para mim, é um novo glúten. Só que é um glúten que não faz mal. É um glúten, pelo contrário, que é amigo do seu intestino. Porque fibra... Você sabia que fibra é o único dos grupos alimentares que você consome e ele não faz nada no seu intestino? Ele entra e sai do mesmo jeito? Não faz nada. Claro que ele faz como fibra no intestino, mas ele não é modificado, diferente do carboidrato que vira açúcar, da proteína que vira aminoácido. A fibra entra a fibra e sai fibra, lá no cocô. Ó, olha que legal, olha como é que vai ficando, ó. Bem grossão, olha. Tá vendo? Dá pra ver bem, gente? Ó. Eu queria botar a mão, mas tá muito quente. Aí eu vou me queimar, ó. Tá vendo? Olha que legal essa viscosidade aqui, ó. Deixa eu chegar perto da câmera aí. Eu sou assim, eu volto. Mas eu acho que você... Olha pra mim, câmera. Obrigado. Ó, olha como é que tá, ó. Tá vendo? Ó. Olha. Tá vendo? Ó. Luana, quando a gente não sabia que ela tinha alergia à caseína, a meleca dela era mais ou menos assim. Eu falo muita besteira, eu não sei como é que vocês me aguentam. Ó, e agora? Agora acabou. Eu fiz os 3 preparos que separam... A câmera de cima, Júlio. Os 3 preparos que separam o pão sem glúten do bolo. Então, o que eu precisei fazer? Ah, eu sei que vocês vão perguntar. A batata doce está cozida e amassada, sem casca, sem sal, tá? Eu sempre esqueço de falar isso e depois o povo briga comigo. Então, os 3 preparos são esses. E agora, o que eu vou fazer agora? Eu vou começar a fazer o pão. A sequência não é tão importante. O que é importante? O que você precisa anotar? O vinagre vai entrar no final. O sal não entra no mesmo momento do fermento. Lembra que eu te falei que a função do sal é controlar o fermento? Se eu coloco o sal junto com o fermento, eu mato parte do fermento. Então, eu nunca coloco esses dois ao mesmo tempo. É isso que você tem que aprender. Ó, vinagre no final e o sal e o fermento não entram juntos. Anotou isso? Você já entendeu o processo do pão e por que ele é tão diferente do bolo. Ó, farinha de arroz, uma tonelada de amido de milho, que você vai ver que resultado fantástico. Como é que tá aqui o pão, hein? Eu sou doido, né? Eu faço 1000 coisas ao mesmo tempo. Eu vou tirar esse pão daqui que ele já tá lindo demais.
Cara, que pão é esse, velho? Eu vou chegar aí na frente. Eu preciso que você veja isso de perto. Isso aqui tá uma obra de arte. Eu tenho certeza que quando você veio para essas aulas... Olha para mim, câmera. Eu aqui, obrigado. Eu tenho certeza que quando você veio para essas aulas, você não imaginava, não fazia, tá me queimando minha mão demais. Essa luva da Shopee não tá dando certo, não. Vou pegar mais um pano. Agora sim. Quero ver se a luva aqui vai conseguir me queimar. Eu vou fazer melhor, vou pegar um, pronto. Olha aqui. Olha isso aqui. Olha que preciosidade. Ai, Marcelo, tá muito marronzinho para mim. E tudo bem, pode ser que esteja mesmo. Eu gosto assim. Principalmente porque o pão sem glúten, como ele tem muita hidratação, ele pode colapsar, ele pode afundar um pouquinho. Para mim, tá uma obra de arte. Pão que eu pagaria tranquilamente R$15 num pão desse. Até porque o pão da padaria que vende pão sem glúten, vende pão pela metade desse tamanho por R$15. Olha que coisa linda. Olha isso aqui, ó. Eu não quero me queimar. Ó. Tá oco, tá vendo? Isso é sinal de que assou direito, que não tá embatumado por dentro, ó. Esse barulhinho oco é sinal de que a gente acertou. Olha esse aqui, gente. Eu não sei, gente. Eu não sei. Eu tenho esse defeito. Eu gosto muito das coisas que eu faço. Olha isso. Olha isso. Olha isso aqui. Hã? Tá vendo a farinha que dá o charmezinho? Ai, meu Deus. Pão sem... Ô, Júlio, pão sem glúten é ruim. Pão sem glúten tem gosto de isopor, Júlio. Pão sem glúten não tem alvéolo. Pão sem glúten não é pra mim. Vamos lá. Foco. Olha aqui, ó. Vou dissolver junto com as minhas farinhas. Eu não coloquei o polvilho. Ó, eu vou dissolver. Ó a geleca como é que tá, ó. Agora tá mais frio, eu consigo pegar. Olha que legal, olha. Olha que incrível isso, ó. Isso aqui é o glúten. Só que é o glúten saudável. Olha só. Olha que legal. Isso aqui é uma malha de psyllium. E isso dá elasticidade para a massa. O que eu vou fazer agora? Eu vou dissolver esses trem junto. Eu já posso, nesse momento, aqui eu tenho sal. Eu já posso colocar o adoçante também, dissolver junto também. Vou pegar esse batedor aqui, ó, que é o batedor raquete, e vou bater junto aqui. E depois disso, gente, agora é só ser feliz. É só começar. Eu tenho uma etapa aqui simplesinha de dissolver. Depois é só começar a incorporar os ingredientes todos. E aí foi o que eu te falei, não se preocupa com a sequência. Só deixar o que eu te falei para deixar para o final. Que eu sei que você já anotou e não vou ficar mais repetindo, não. Ó, começa com velocidade baixa. E aí, aquela rede de psyllium, ela vai se dissolver no meio da farinha e o resultado vai ser tipo uma farinha panko. Ó, a farinha, o psyllium, ó, já está totalmente dissolvido na farinha, ó. Tá vendo? Eu já não consigo mais ver o psyllium, ele se quebrou todo aqui dentro. O que eu vou fazer agora? Vou botar os ingredientes. Ó, tem alguém escondido aqui, que é o sal. Vou botar a batata doce, que são os ovos, que poderiam ser 3 ovos. Eu vou botar o fermento. Ai, Marcelo, você não está pesando o fermento. Como assim, Marcelo? Eu vou te explicar depois a lógica por trás disso. Provavelmente na aula 4. Eu não preciso... O que você tem que entender é que qualquer quantidade de fermento funciona. Lembra que eu te falei que bastava um potinho sujo para que o fermento já funcionasse? Ó, eu nunca uso o fermento todo. Ó, senão eu tenho que criar um fermento do zero. Eu sempre tenho que deixar um pouco no pote.
que mais que eu já posso colocar aqui? Já posso colocar água. E eu nunca coloco a água toda, tá? Para eu ver direitinho o pontinho da massa. E vou voltar para bater. Não coloquei o sal, ó, não coloquei o sal, não coloquei a goma xantana e não coloquei o vinagre. Isso tem que ser separado. Sal não entra com fermento, goma xantana no final para engrossar e o vinagre é a última batidinha. Já vi que tá pouca água, vou botar mais água. Como não tem glúten, eu posso botar a batedeira na velocidade máxima. Aí você vai olhar isso aqui, você vai falar assim, ih, Marcelo, deu errado, olha a sua massa como é que tá, ó. Tá parecendo massa de bolo, ó, tá toda líquida, ó. Isso aqui não é massa de pão de jeito nenhum. Pra você fazer essas baguetinhas aí, vai dar, é muito errado, sabia? Confia, confia. Cadê meu pano, Júlio? Ah, meu pano tá ali, ó. Não, eu não consigo ficar com a mão suja. Nem com a bancada suja. Vou desligar o forno aqui para ele parar de apitar. Tá líquida, a massa tá líquida. O que eu vou fazer? Vou botar a goma xantana e a massa vai engrossar. E talvez eu precise colocar mais água depois disso. Eu vou analisar. Porque a goma xantana vai fazer a mágica de engrossar isso aqui. É ela que transforma uma massa que parece uma massa de bolo, líquida, numa massa de pão. Maravigold, já tá lindo. A massa. Agora, como é que eu sei que a massa tá no ponto? E olha, eu não usei a água toda. Ficou, sei lá, 20 ml aqui no potinho. Eu não usei a água toda. Por que eu não usei a água toda? Porque é assim. A gente tem que aprender a controlar o ponto de hidratação da massa olhando. Ó, a massa está no meu dedo e como é que eu sei que a massa está no ponto? Eu junto os dedos, ó. 1, 2, 3 segundos. 3 segundos eu encostei um dedo no outro, ó. Vou fazer de novo, ó. Vou apertar a massa, 1, 2, 3 segundos. Com 3 segundos, meu dedo encostou um no outro. A massa está na textura correta. Poderia até fazer mais macia que isso, mas aí eu não ia conseguir modelar. Eu ia ter que usar uma forma de pão de forma. E sim, você pode usar essa massa aqui para fazer um pão de forma. Inclusive, o pão de forma é um grande amigo de quem erra a massa. Botou água demais, não está conseguindo modelar, coloca numa forma e seja feliz. Numa forma de pão de forma e seja feliz. Deixa eu dar uma organizada na bancada, porque você já sabe que eu tenho toque, eu não preciso mais esconder isso de você. Misturou o sal. Agora o vinagre. O vinagre é 10 segundos. Que o vinagre vai ativar a fermentação. Então, aqui as coisas começam a acontecer mais rápido. Agora essa massa, ela precisa iniciar a fermentação. Ou seja, ela precisa ficar quieta aqui, descansando. O que acontece? Eu vou fazer pães modelados. Esses pães modelados, a partir do momento que eu modelo, eles têm menos fermentação. Então, o que eu faço? Menos bolhas dentro deles. Então, o que eu faço? Eu pego o pão, a massa aqui, que está aqui, e deixo ela começar a fermentar dentro do bowl. E aí, quando ela já tiver com algumas bolhas, aí sim eu vou modelar o pão. E aí eu vou ter o resultado um pão mais levinho, tá? Então, só deixar ele aqui coberto um pouquinho. E daqui a pouco a gente volta para continuar. Eu vou te mostrar várias técnicas de modelagem. Você já viu a finalização, o corte, mas eu vou mostrar a modelagem, técnicas diferentes de modelagem, técnicas diferentes, para você arrasar e fazer esse pão até de outras formas, se você quiser.
Eu não sei se seria muita maldade se eu cortasse aquele ali primeiro e fazer um sanduba. Ou eu modelo esse primeiro. Vou modelar esse primeiro, deixar a maldade pro final, né? O pessoal vai ficar injuriado comigo. Então vamos lá, essa massa aqui, ela já fermentou um pouco, né? E agora eu vou te ensinar os segredos que ninguém te ensina. Como transformar isso aqui, essa massa Maravigold, em baguetinhas. Júlio, se tiver pergunta aí, você quiser me passando as perguntas aí, eu vou esclarecendo sem problema. Olha, eu sou o especialista nas gambiarras, então eu vou fazer uma gambiarra aqui que vai te ajudar muito na sua vida. Você tem isso aqui na sua casa? Isso aqui em plástico? Tem, não tem? Você vai ver que isso aqui ajuda pra caramba. Eu vou botar uma luva. Não precisa, lembrando, não precisa usar luva. Luva é opcional, mas eu vou botar porque eu acho que ajuda você a visualizar bem como minha mão está se movimentando, porque cria um contraste maior com a mesa. E aí a luva fica mais fácil você entender o movimento que eu vou fazer. Então vamos lá. Primeira coisa é pesar essa massa, né? Deixa eu pegar uma balança aqui. Porque eu tenho que fazer pães. O Júlio implica que eu puxo S aqui porque eu sou carioca. Eu tenho que fazer pães do mesmo peso, né? Então eu preciso saber quanto tem de massa aqui para estabelecer isso. Eu vou fazer pães de 200 gramas, tá? Cada um. Então vamos lá. Primeira coisa, ó. A massa, ela fermentou. Ela tá cheia de bolinha, ó. E eu preciso tirar um pouco desse gás. Então vamos lá. Vamos começar a brincadeira. Ó. Eu vou dar uma lubrificada aqui na minha mão. Tem um pouquinho de azeite aqui, ó. Vou lubrificar um pouquinho o plástico que eu botei na mesa. Vou até botar um pouquinho de gordura na bancada também, só para o plástico não ficar voando. Ó, vou botar um pouquinho de gordura na massa aqui por cima, bem pouquinho. Só para não ficar grudando muito. Ó, tantão de massa que deu, ó. Vamos pesar isso aqui? Não, na verdade, não vou pesar, não. Vou pesar já as porções corretas. Vou botar mais um plásticozinho aqui só para não sujar minha balança. Uma aluna minha, Elaine, a dona da UOL, ela deve estar aí na live com a gente. Outro dia ela fez um vídeo mal criado meu. Ela pegou assim e falou assim: como dizer que você é aluna do chefe... Não precisa não, Júlio, obrigado. Como dizer que você é aluna do chefe sem falar uma palavra. Ela ficou limpando a bancada toda hora. Malcriação. Eu achei malcriação. Ó, vou pegar aqui o que eu acho que é mais ou menos 200 gramas. 130, errei feio. E a Bia tá aqui na porta. A Bia já sabe que vai sair pão. Já colou aqui na porta já. 190 gramas. Ah, outra coisa. Não está confortável em modelar o pão como eu estou fazendo? Não tem problema. Eu vou botar uma outra coisa aqui embaixo para você conseguir ver melhor. Para mim é importante que você enxergue bem as coisas. Eu acho que estava tudo muito branco. Então eu vou botar assim para você ver melhor. Ó. Massinha, o saquinho plástico para me ajudar aqui. O saquinho plástico vai ajudar muito para quem não tem experiência, tá? Ó, vou pegar a massinha, dar uma alisada nela. Ó, simples assim. Ó, alisei.
Vou fazer um formato um pouquinho oval. E a massa mais ou menos com meio centímetro de espessura. Por que eu vou fazer isso? Porque esse tipo de pão, eu preciso fazer camadas de ar dentro dele. Então, ó, abri a massa e agora eu vou fazer assim, ó. Vou começar a enrolar ela, ó. Tá vendo? Não é difícil, ó. Só a questão de... Eu sempre penso no pão sem glúten como se fosse um artesanato. Uma massinha delicada de artesanato, ó. Eu vou enrolando e eu já tenho aqui, ó, o pãozinho. Só que ele tá ainda gordinho aqui, né? E o pão, ele não é para ficar quadradinho aqui, ele é para ficar com os pontinhos, com as pontinhas espremidinhas, mais fininhas, bicudinhas. Então, ó, eu dobro o plástico, ó, e com a minha mão eu vou fazer assim, ó. Só que ao contrário, né? Assim, ó. Esse é o movimento assim, ó, com a mão. Porque aí eu vou usar esse bumbumzinho da mão aqui. Como chama o bumbumzinho da mão, hein? Bumbumzinho da mão, esse pedacinho aqui, para apertar as pontinhas da massa. E aí, ó, eu consigo fazer com que a massa fique com as pontinhas fininhas. Ah, não quero fazer assim, chefe, ó. Pode fazendo assim também, como se fosse uma coxinha, ó. Ou assim, apertando assim com o bumbumzinho da mão, ó, esse movimento, botando mais pressão na pontinha do pão, ou você vem fazendo um carinhozinho assim e esticando a pontinha, também dá certo. Ó. E fizemos a nossa primeira baguete. Ah, Marcelo, não ficou muito retinha, aqui está mais fininho, aqui está mais gordinho. Ó, olha que dificuldade, ó. É só você ajeitar, ó. Pá, pá, pá. Quer fazer a pontinha mais bicudinha? Pode fazendo, ó. Vai apertando, vai fazendo. Sempre trabalho com a mão com um pouquinho de gordura, porque isso te ajuda a massa não grudar na sua mão. Eu vou... Cadê minha forma? Eu gosto muito dessa forma aqui, tá? Mas não precisa usar essa forma canelada aqui não. Ela te ajuda, mas não é mandatório fazer com ela. E aí a gente vai encaminhar para o começo da aula, que é o pão aparecendo buraquinhos, e aí a gente vai finalizar o pão. Só que eu vou fazer mais um, para você ver uma coisa que eu gosto bastante de fazer, que é meu segredo, e que eu vou te ensinar a fazer agora. A aula cheia dos segredos do chefe. Vou pegar aqui a massinha de novo. Vamos pesar. Estou achando isso aqui muito tumultuado, muita coisa aqui. Deixa eu dar uma limpada aqui. Agora sim. Ó. Botar o plástico para proteger a balança. 162. 195. O outro estava com 205, né? 201 está na margem de erro do Ibope. Ó, vou tirar a balança daqui. E vou trabalhar com o saquinho plástico agora. Ó. Um pouquinho mais de gordura. Ó. Aliso a massa. Ó, é tranquilo de trabalhar. Mas lembrando, não está confortável em modelar a massa assim, está grudenta, está mole. Isso incomoda às vezes as pessoas no começo. Ah, a massa está grudando, ela está mole, eu não estou tendo firmeza, não estou tendo confiança para fazer a massa assim. Pega essa massa inteira e coloca numa forma de pão de forma e vá ser feliz. Não tem isso de certo e errado. Abriu a massinha? Ó, vou te ensinar uma outra dica, ó.
Eu enrolei a primeira massa na mão. Ó, eu posso enrolar até com plástico, olha. Ó, levanto o plástico, ó, dou uma enroladinha na massa, ó. Ó, com o próprio plástico, ó. Porque a vantagem do plástico é que a massa não gruda, ó. Pronto. Modelei o pão. Aí, ó, fecho aqui, faço o biquinho que eu quero. Eu posso fazer a baguete mais fininha e mais compridinha. Eu gosto dela mais parecida com um pãozinho francês. Mas isso é gosto. Ó, como eu disse, ó, com o bumbumzinho da mão. Quem souber a parte do bumbumzinho da mão, o nome do bumbumzinho da mão, fala aí pra mim. Ó, já tenho mais um pãozinho que vai pra... Ah, eu falei que eu ia te ensinar uma outra coisa e não ensinei, né? Espera aí que eu vou te ensinar um outro segredo que fica maravilhoso. Confia em mim. Ó, vou fazer uma certa sujeirinha. Aqui eu tenho gergelim branco. Pode ser gergelim branco, pode ser gergelim preto. Fica maravilhoso isso que eu vou fazer, tá? Ó, eu vou pegar a massa e rolar por cima do gergelim. Ó, isso fica até mais fácil de você manipular depois a massa, porque o gergelim cria uma camadinha, né? Ó, olha aí. Olha que coisa linda. Ah, uma coisa importante, tá? Ó, a costura da massa, consegue ver aqui, ó? A costura da massa tem que ficar para baixo, tá? Porque senão ela abre. Ó, faz um pouquinho mais do biquinho. Transfere para a assadeira e vai descansar coberto até aquele ponto que a gente chegou no início da aula, quando estavam aparecendo os buraquinhos. Deixa eu dar uma liberada aqui, que eu quero fazer, te mostrar o outro pão como tá, o pão que a gente assou, e fazer uma finalização nele, né? Por que não? Ó, esse tanto de massa que sobrou, dá para fazer mais uns 4 ou 5 pães aqui ainda. E aí você pode fazer os pãezinhos, as baguetinhas menores também, né? Isso é a gosto do freguês. Júlio, momento tenso. Eu tô pronto. Olha isso, gente. Não é porque eu que fiz, não, mas olha isso aqui. Hã? Fala a verdade. Eu assim... Isso aqui também, para quem tem criança com TEA, com déficit de atenção e com algum tipo de seletividade alimentar, traga a criança para cozinhar junto com você. São inúmeros alunos que estão dentro dos cursos, que têm crianças, netos nessa situação e que resolveram isso simplesmente trazendo a criançada para colocar a mão na massa. El facón del padeiro. Olha esse barulhinho, gente. Meu Deus. Olha isso. Olha isso. Olha, lembra que eu te falei que pão não é bolo? Olha, isso não é massa de bolo, isso é massa de pão. Ó, olha isso. Olha. E aí a gente vai fazer uma brincadeirinha aqui. Vamos montar um sandubão bonito. Vou fazer até diferente. Ó, eu tenho aqui um queijo vegetal, que quem é meu aluno já sabe fazer, porque na tribo tem aula de queijo vegetal, vários até por sinal. Então eu vou botar um queijinho vegetal aqui. Vou botar uma rúcula, porque eu gosto muito. Quando eu falo que eu gosto muito, é muito mesmo. Trouxe um tomatinho
seco, que eu também já fiz com os alunos. E também não tem mistério fazer tomate seco. A gente vai... Eu tenho um azeite especial aqui que a mama me deu, que é um azeite de manjericão, que é tudo de bom. Vou dar uma regadinha aqui. Isso é maldade, não é, Júlio? Eu acho que esse é o ponto da maldade, porque... A Angelita perguntou Ah, se ela não quer fazer todos os pães agora. Ela pode guardar essa massa para depois? tem que guardar a massa assada. Pão sem glúten, se você levar o fermento, como tem muito amido, se você levar o fermento para congelar, o pão para congelar, o resultado é ruim. Então o ideal é você assar todos os pães e congelá-los assados. Um pouquinho de sal. Um pouquinho de pimentita. Júlio, você está pronto? Eu tô sempre. Você nasceu pronto? Nasci pra esse momento. Você vê como é que é o Júlio? Começou a aula injuriado comigo e agora está no momento de só love. Olha isso aqui, gente. Olha a leveza dessa massa. Olha isso aqui. Olha o frescor disso aqui. Agora eu vou fazer... Ai. Ó, eu não sou essa pessoa. É só porque eu tô com fome. Ó, olha isso. Ó. Metade, hein? Não, eu vou fazer isso. Me veio tanto palavrão na cabeça agora que você até me desistir de mim. Ai, mas pão sem glúten é ruim. Pão sem glúten é duro. Pão sem glúten fica ressecado. Pão sem glúten é esfarelento. Pão sem glúten não tem miolo. Pão sem glúten não faz casquinha. Pão sem glúten não abre alvéolo. Pão sem glúten não tem pestana. Pão sem glúten, blá, 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 blá. Uísque e sachê. Uma noite abençoada, ó. Um beijo do chefe, fica com Deus. E a gente se encontra na quarta-feira. Na quarta-feira nada, no domingo. Ó, beijo, fui.